Ataques fatais de leopardos a humanos crescem ano após ano. E mesmo com a modernidade crescente, esse animal ainda é uma grande ameaça para populações que vivem em torno de florestas asiáticas. Porém, se ele não é o maior ou o mais forte entre os predadores, por que o leopardo é o predador mais letal do planeta para nós seres humanos? Se esse felino não possui a força esmagadora de um tigre ou o poder brutal de um leão, o que faz dele tão perigoso assim? Tudo isso se resumiria à habilidade ou o leopardo esconde uma revolta ancestral por nossa espécie? Fato é que na calada da noite, entre sombras e becos, ele avança sem ser notado e quando ataca é tarde demais. Silencioso, preciso e implacável. O leopardo pode pesar menos da metade de um leão adulto, mas carrega nas patas e nos olhos uma habilidade milenar de rastrear, detectar e abater. E ao contrário de outros grandes felinos, ele aprendeu que nós podemos ser sua melhor escolha de presa. Deixe seu like, se inscreva e vamos ao vídeo. Depois de 5 anos gerando renda no YouTube e com 5 canais monetizados, eu sei exatamente como te ajudar a alcançar o mesmo resultado. Por apenas R$ 27,00, pagamento único, sem mensalidades, você terá acesso a aulas comigo, direto ao ponto, ensinando como crio meus canais e faturo mais de 25 mil por mês só com AdSense. E tem mais, eu vou te dar de graça o meu narrador virtual, o mesmo que eu uso para criar vídeos em qualquer idioma. O link está no comentário fixado. Não perca essa chance, porque eu estou entregando tudo o que não encontrei quando eu comecei lá atrás. Na Índia de hoje, o rugido mais temido já não é o de um tigre nas florestas intocadas ou de um leão nos confins da floresta de Gir. É o silêncio. O silêncio que precede um ataque de leopardo. Foi assim no começo de outubro de 2024 na Índia, quando um menino de apenas 7 anos saiu de casa na periferia de Pune, no estado de Maharashtra, para brincar ao entardecer. Em segundos ele desapareceu. O que restou foi uma trilha tênue de pegadas e marcas de arrasto na terra seca. Seu corpo só foi encontrado no dia seguinte, com sinais claros de uma emboscada brutal. Não haviam dúvidas, era um ataque de leopardo. Aquela foi a 8ª morte na divisão florestal de Junar desde março do mesmo ano, e não é um caso isolado. Em Uttarakhand, um estado montanhoso onde as florestas dividem espaço com vilas e campos de cultivo, 9 pessoas perderam a vida este ano em ataques semelhantes. Uma delas foi um adolescente de apenas 17 anos, atacado enquanto voltava para casa depois de um jogo com amigos. Em algumas comunidades, o medo atingiu níveis tão altos que escolas foram temporariamente fechadas. Famílias inteiras agora vivem sob um toque de recolher imposto não por autoridades, mas pela natureza. Mais ao norte, na região de Rajastão, somaram 10 abates humanos confirmados. Ao sul, no estado de Karnataka, os ataques se multiplicaram mês a mês. E então surge a pergunta inevitável: por que os leopardos não nos evitam como outros felinos? Geralmente, leões e tigres devoradores de humanos só fazem isso quando estão velhos, doentes ou quando existe uma crise de escassez de presas naturais em seu habitat. Mas o leopardo demonstra que nós somos apenas mais uma presa normal para eles. Esse comportamento seria por necessidade, por vingança contra um mundo que o encurralou, ou haveria algo na essência do leopardo que o torna o predador perfeito nas fronteiras entre selva e cidade? Enquanto tigres evitam o contato humano e leões mantêm seus domínios restritos, o leopardo se adapta. Ele se esconde em terrenos baldios, caminha por telhados, escala árvores ao lado de estradas asfaltadas e espera. Porque para ele a selva já não é mais a floresta, é onde houver sombra e onde houver comida. Então a habilidade se encaixa aqui. Ela é um fato que faz com que eles não evitem aos humanos, mas não é só isso. O que muitos não percebem e poucos querem admitir é que leopardos não nos atacam por engano. Eles nos conhecem e reconhecem, e em certos contextos nos consideram alimento.
A explicação para isso está na natureza profunda desse predador moldado por milhões de anos. O leopardo, ao contrário de leões e tigres, tem uma dieta extremamente versátil. É um felino oportunista, adaptável, capaz de sobreviver em florestas tropicais, savanas, montanhas e até nos arredores de cidades. Mas há um detalhe que costuma passar despercebido. Em muitas regiões, os primatas são parte central da dieta dos leopardos. E quando dizemos primatas, não estamos falando apenas de pequenos macacos, estamos falando de espécies de médio e até grande porte. Há registros documentados de leopardos abatendo babuínos adultos e mandril de forma impressionante. Até mesmo gorilas das planícies ocidentais. Nada mais, nada menos que os maiores primatas vivos do planeta. Claro que ataques a gorilas não são comuns, mas provam algo importante. Para o leopardo, a forma bípede, o corpo coberto de pelos ou de roupas, a carne mole e o convívio em bando dos primatas não representam uma ameaça, representam oportunidade. E quando o alimento escasseia, a linha que separa um babuíno de um ser humano pode desaparecer num piscar de olhos. Isso não é uma novidade na história da nossa espécie. Em 1970, o paleontólogo sul-africano C.K. Brain revelou um achado macabro nas cavernas de Swart Krans, na África do Sul. Era o crânio de um hominídeo ancestral pertencente à espécie Paranthropus robustus, datado de aproximadamente 1,8 milhões de anos. Na parte de trás do crânio, 2 buracos, perfeitamente alinhados e espaçados, revelavam a assinatura inconfundível de dentes caninos do leopardo. Ou seja, nós já éramos suas presas há milhares de anos atrás. Então por que deixaríamos de ser agora? Por milhões de anos os leopardos nos caçaram, até que aprendemos a nos defender, até que viramos o jogo. Mas isso não apagou da memória genética do leopardo aquilo que fomos por eras, parte da cadeia alimentar. E ainda somos. O que torna tudo ainda mais grave é que os fatores ambientais hoje estão recriando em escala moderna as condições que por séculos colocaram humanos e leopardos no mesmo tabuleiro da sobrevivência. As secas intensas, como as que assolam algumas partes da Índia durante o verão, reduzem drasticamente a disponibilidade de presas naturais. Veados, javalis e antílopes desaparecem. As fontes de água secam e o leopardo, forçado a manter seu território, começa a buscar alternativas mais fáceis: ovelhas, cabras, cães, humanos. A perda de habitat também desempenha um papel central. A cada árvore derrubada, a cada estrada construída, o território do leopardo diminui. Mas ele não se intimida com isso, pois, como vimos, o leopardo se adapta rápido. E por isso, as aldeias e cidades têm virado sua casa também. Essa é a realidade sombria. Os leopardos nos atacam porque podem, porque sabem como e porque já fizeram isso antes por milhares de anos. E porque, quando seu mundo colapsa, o nosso se torna o próximo território a ser conquistado. Ao longo da história, muitos leopardos ganharam a reputação de assassinos silenciosos. Mas entre todos, um nome ecoa com força assustadora: o leopardo de Panar. No início do século XX, no distrito de Almora, região de Kumaon, no norte da Índia, uma sombra rondava as trilhas, os campos e até mesmo as portas das casas. Não havia rugido nem aviso, apenas vítimas. O leopardo de Panar foi responsável por mais de 400 abates humanos, ataques que pareciam desafiar qualquer lógica natural. Ele caçava como se fosse invisível, sempre à noite, sempre certeiro, desaparecendo com suas presas sem deixar rastros. Em vilarejos inteiros a rotina mudou. Famílias se trancavam em casa ao pôr do sol. Foram anos de desesperos e inúmeras tentativas falidas de caçar esse predador raivoso. Jim Corbett, o lendário caçador britânico que já havia abatido a temida tigresa de Champawat, outro comedor de homens, ouviu os relatos enquanto caçava naquela mesma região, em 1907. 3 anos depois, em 1910, partiu para dar fim ao monstro. A caçada foi longa e envolveu semanas de rastreamento, armadilhas e noites inteiras esperando no escuro. Corbett conhecia os hábitos dos grandes felinos, mas o leopardo de Panar era diferente. Astuto, silencioso, extremamente agressivo, parecia prever cada movimento do caçador. Mas por fim foi abatido. Corbett conseguiu alvejá-lo com um tiro preciso.
Ao examinar o corpo do animal, Corbett notou que ele estava em excelente condição física. Ele não caçava humanos por fraqueza, caçava porque aprendeu que podia. E sobre o leopardo de Paná, Jim Corbett, e a tigresa de Champawat, temos vídeos detalhados aqui no canal. Vale a pena conferir. Mais de um século depois, os leopardos continuam rondando as aldeias e vilas, principalmente na Índia, e continuam atacando. Mas os caçadores lendários deram lugar a outro tipo de resposta: o manejo estatal. Hoje, o governo indiano se vê diante de um dilema cada vez mais urgente: preservar uma espécie protegida ou abatê-la. Bem, uma estratégia está sendo traçada. Uma das principais medidas tem sido o uso de câmeras de vigilância em regiões críticas, monitorando o movimento dos felinos para tentar prever e evitar ataques. Ao identificá-los, eles anestesiam o animal e remanejam ele para áreas mais isoladas da floresta. Em casos extremos, a opção final é o abate do leopardo. Na Índia, leopardos só podem ser eliminados se forem oficialmente reconhecidos como comedores de homens reincidentes. Entre 2001 e 2010, apenas no estado de Uttarakhand, 45 leopardos foram legalmente executados. Isso mostra o quanto o ataque a humanos é praticamente rotina na região, e o problema permanece. A população de leopardos continua crescendo, os espaços naturais continuam diminuindo e os ataques continuam a se multiplicar, alimentando um ciclo perverso onde o medo, a fúria e o instinto se misturam em doses perigosas. Afinal, como impedir um predador milenar que nos conhece há milhões de anos de agir conforme sua natureza? Lembre-se que na escuridão da floresta ou nas sombras de um vilarejo, o leopardo observa. Ele não ataca por crueldade, ataca porque aprendeu que pode. Por mais que tenhamos construído muros, luzes e cidades, ainda somos parte da selva que tentamos esquecer. E nela, quem hesita, vira presa. Deixe seu like, se inscreva e obrigado por assistir. Fui!